Olá, meus amigos. Hoje nós vamos dar início a uma conversa sobre algumas abordagens biométricas para reconhecimento de padrão, para classificação e predição no melhoramento genético. Nessa conversa inicial, nós vamos realçar a importância desses assuntos, dando ênfase à área de biometria. Posteriormente, nas palestras que virão, nós iremos detalhar algumas aplicações, alguns métodos, alguns usos e interpretação de cada um dos métodos que nós pretendemos abordar nesse curso. Pois bem, vamos inicialmente falar sobre o melhoramento genético. O melhoramento genético, ele vem sendo realizado desde a formação, a estruturação da comunidade, do homem, da sua civilização e tudo mais. Então, ele antecede as leis de Mendel, onde se deu início à genética, que é o fundamento para o melhoramento. Então, é uma prática que vem sendo utilizada há milhões de anos pelo ser humano. E a gente percebe que essa prática, ela conduz a certo sucesso, a certo resultado, mesmo que você não incorpore grandes conhecimentos ou conhecimento científico nessa tarefa. Entretanto, se além de um bom observador, de um bom melhorista, que está atento às particularidades, à superioridade, ao bom desempenho do seu material, se você, além dessa qualidade, você agregar conhecimento científico, você conseguirá ter mais sucesso. Você vai além do patamar até então estabelecido, porque você já sabe alguns princípios teóricos. A diferença entre selecionar o indivíduo, selecionar a família, recorrer a características auxiliares, você então incorporando esse conhecimento, principalmente aqueles vindo da genética mendeliana, posteriormente da genética de populações, da genética quantitativa, você certamente que vai um pouco mais distante. E se você, além de ser um bom observador, se você tem uma base de conhecimento satisfatório, se você gerar dados adequados, fidedignos, e processar essa informação, esses dados, de forma que você tenha estimativa de parâmetros que possa te orientar na melhor tomada de decisão, aí sim você está apto a conduzir um programa de melhoramento, a enfrentar desafios de escassez de mão de obra, de escassez de recursos, a necessidade de ter um material melhorado em menor tempo, tendo em vista as necessidades da sociedade, tendo em vista a competição com outras empresas. Então isso é necessário. Por isso que a academia sempre preocupa em levar o conhecimento científico, em garantir que você tenha conhecimento das formas de processamento de dados, para que você, sendo um bom melhorista, tenha aptidão, que esteja frequente lá no campo, você então vai adicionar essas informações e certamente o seu êxito será mais garantido. Pois bem, o melhoramento genético, ele envolve várias etapas. E a gente aqui vai dar uma ilustração que existe aqui no programa Gênesis. Nós gostaríamos de apenas ilustrar a necessidade de inserir conhecimento de várias áreas, além das análises biométricas que a gente pretende destacar nesta nossa conversa. Pois bem, então a gente pode imaginar que o melhoramento genético nada mais é do que uma estratégia ou práticas que são adotadas para alterar uma população. Você tem uma população inicial e você quer ter uma população melhorada. Esse é o objetivo. Normalmente você está se fundamentando em dois aspectos. Na média, vamos supor que você tem uma população com a média 10, você quer melhorar, aumentar a média, vai passar para 12, 15, 20, assim por diante. É necessário que essa população tenha variabilidade. Nós só ganhamos se nós distinguirmos entre os bons dos ruins e em relação aos ótimos. É necessário, então, se ter uma média, deslocar a média, tendo em vista uma certa quantidade de variância. A gente aprende na genética que uma determinada população
ela pode ser estruturada. É interessante que você estruture essa população. Ao invés de tomar informações de indivíduos, pode ser que isso aconteça, mas um conhecimento interessante é você estabelecer famílias, você transformar essas população, representar essa população sob a forma de família. Então, por exemplo, você pode representar em família de meio-irmãos. Cada indivíduo da população, esses indivíduos são acasalados, a população como um todo fornece pólen, e de forma que, nesse caso ilustrando uma planta de milho, quando você colher uma espiga de milho, você vai ter então uma família de meio-irmão. Então essa população vai estar representada por família de meio-irmãos, onde a gente conhece a matriz, a mãe, e o pai é qualquer indivíduo dessa população fornecedor do pólen. Você pode estruturar essa população em famílias de irmão completo. Nesse caso, você toma um genitor feminino e um genitor masculino. Na hora que você colher essa espiga, você vai saber que os grãos são irmãos completos, porque a mãe é essa planta e o pai você sabe identificar que foi essa planta que proporcionou o grão de pólen. Então é possível estruturar essa população em família de irmão completo. Algumas plantas também permitem que você estruture em famílias S1, família de autofecundação, ou seja, essa mesma planta ela fornece pólen e fornece aqui a parte feminina, de forma que ao colher essa espiga você tem uma família S1, resultante então da autofecundação. Então veja que nós podemos representar essa população de interesse em um conjunto de famílias. Essa representação nós chamamos de etapa do delineamento genético. Ou seja, você estrutura a sua população em um conjunto de tratamentos, de progênies, cuja relação de parentesco é conhecida. Vai meio-irmãos, irmão completo, S1 e assim por diante. Então você toma essa população, essa é uma atividade própria do melhorista, estabelecer o seu delineamento genético, delineamento de progênie, delineamento de vários, pode ser progênie simultaneamente de meio-irmão, de irmão completo, como é o caso de alelo, como estoque 1, como estoque 2. Então existem várias maneiras de delinear geneticamente a sua população. Pois bem, essa população, ela então é avaliada, né? Nós vamos a campo, é necessário que o indivíduo tenha agora o conhecimento do melhoramento em si, necessidade então de adotar, colocar aquele delineamento genético num delineamento estatístico. E nesse caso você tem que conhecer os princípios básicos da estatística. Você tem que identificar áreas homogêneas, de forma que você vai ali estabelecer o seu bloco, né? Vai fazer uma restrição, o máximo de homogeneidade dentro do bloco, pode até existir heterogeneidade entre blocos. Você então vai avaliar os seus tratamentos. Se você tem 10 tratamentos, você vai ter aí as suas parcelas, vai casualizar esse tratamento, o princípio da casualização ele é fundamental, e aquelas progênies que você delineou na etapa passada, agora com esse conhecimento de estatística agregado, você então vai montar o seu experimento, né? Com repetições, com casualização, com controle local, assim por diante. Então, é uma atividade que envolve não só o conhecimento de programa de melhoramento, como conduzir a sua população por meio de família, de meio-irmão, irmão completo, você tem que agregar conhecimento também de estatística, isso é fundamental. E você vai ter que conduzir esse ensaio. Certamente esse experimento, ele é necessário que você faça a sua adubação, a sua irrigação, controla praga, controla doenças, várias condições adversas vão aparecer e você tem que estar sabendo das particularidades. Então você tem que agregar conhecimentos de outras áreas, seja ele da entomologia, da fitologia, solo, nutrição de plantas e tudo mais. No final da sua experimentação você vai colher, vai coletar os seus dados. Então esses dados de cada um desses tratamentos, em cada uma dessa repetição, a gente vai ter um carinho especial porque você já investiu tempo, já investiu dinheiro, você conduziu de forma correta e agora eu preciso ter informações importantes para tomar minha decisão. E aí sim,
a gente imagina a importância da biometria, a importância daquele profissional que é capaz de pegar esses dados, é capaz de analisar, de processar esses dados e aí tomar decisões importantes. Então, tendo em vista que ele testou vários tratamentos, ele testou em várias repetições, em blocos, ele faz análise de variância, por exemplo, que permite a ele responder uma série de questões. Né? Ele precisa saber se a população tem variabilidade. Então, nós vamos testar esse quadrado médio de genótipo, dos tratamentos em relação ao resíduo. Sim, é significativo. A minha hipótese é que existe variância genética naquela minha população. Tem informação sobre a qualidade do meu experimento, o coeficiente de variação, tem informação sobre o potencial da população, a média da população, e tem informações sobre o sucesso de implementar um método de melhoramento, o quanto da variação genética é maior do que a variação total, que é composta por um componente genético e outro ambiental. Então nós temos aqui um componente denominado de herdabilidade. Isso me dá um indicativo de que haverá sucesso no emprego de técnico de melhoramento. E eu preciso saber identificar as unidades que deverão ser selecionadas e as unidades que deverão ser descartadas. Uma informação a respeito da média desses indivíduos vão me permitir imaginar que, por exemplo, essa família 7, essa família 4, outras famílias são interessantes para que você passe para a etapa seguinte do melhoramento, que é a recombinação e a formação da população melhorada. Então veja que aqui, nessa etapa, é interessante aquele indivíduo com a formação de biometria, com conhecimento para processar, analisar e gerar informações que são úteis ao melhoramento, né? Que demandou aí uma série de profissionais. Uma vez que você identificou essas unidades, é interessante, grande parte do nosso curso vai ser como estar certo de que essas são as melhores unidades a ser selecionada, estar certo de que o indivíduo, a progênie, ou o indivíduo, ou a população 7 é boa, que a população 3 é ruim. Então isso é fundamental. E é isso que essa etapa nós vamos enfatizar nessas nossas palestras. Uma vez identificado quais são os indivíduos superiores, você retorna à população original por meio de sementes, por exemplo, remanescentes. Então você, uma vez que identificou as progênies superiores, você monta lotes de recombinação apenas com essas progênies superiores, promove essa recombinação e aí sim você tem a sua população melhorada. Nesse caso, nesse nosso exemplo, a população original que derivou as famílias tinha uma média de 199,93 e a população melhorada ela está sendo predita que vai ter uma média de 225. Então veja que nessa nossa definição de melhoramento, partir da população inicial e gerar uma população que tenha um desempenho superior, veja que é necessário o conhecimento e o emprego de vários profissionais que vão atuar colaborando para você ter um produto final que vai atender o consumidor, o produtor, a indústria e tudo mais. Então, veja que é um processo complexo, muitos profissionais têm que atuar, têm que interagir, e o que nós vamos estar destacando aqui é a importância de se ter uma análise confiável, um processamento de dados que possa ser útil aí para o melhorista. Então, nós vamos aprender uma parte importante, mas imaginando que a gente é um integrante de uma equipe maior, interdisciplinar, que visa que tem um objetivo comum de obter um material genético superior. Pois bem, então o que nós pretendemos nesse nosso curso, nessa nossa conversa? Nós vamos enfatizar alguns assuntos que a gente acha que é de grande relevância para o melhoramento. Então nós agrupamos esses assuntos em três grandes áreas, que é o reconhecimento padrão, é o procedimento de classificação e é a predição. Então, nós vamos dizer que o biometrista, que é aquele profissional que atua no processamento de dados, na análise, na interpretação, no estabelecimento de critério de seleção, ele vai estar focado, ele está pensando nessas três grandes áreas
além de outras, certamente, mas nessa nossa palestra nós vamos estar, então, enfatizando o reconhecimento, a classificação e a predição. Bom, o que é o reconhecimento padrão? Reconhecimento padrão são procedimentos, são técnicas que permitem identificar no seu conjunto de genótipos que vão ser trabalhados aqueles que são mais similares e aqueles que são mais diferentes. Nós podemos estar interessados nos mais similares. Tem objetivos em que você quer lançar, por exemplo, multilinhas, materiais que não sejam idênticos, clones, mas que tenha certa diversidade, mas são similares. Não são iguais, mas são similares. Isso é muito comum na indicação de multilinhas. Ou nós estamos interessados em diversidades. Às vezes nós temos indivíduos que são bons, mas são diferentes. E indivíduos bons e que sejam diferentes são indivíduos muito interessantes para cruzamentos, porque a gente espera que eles se complementem. Ele tem genes que venha complementar a deficiência de outro, e você então vai produzir uma F1, a genética diz isso, que quando se tem diversidade, nós conseguimos produzir uma F1 heterótica com vigor, e a genética também diz, se eu não estiver interessado na F1, eu posso estar interessado nas populações segregantes, e o cruzamento de pais divergentes proporciona populações segregantes com muito mais variabilidade, e eu vou então encontrar os transgressivos. É um conceito interessante de genética. Indivíduos transgressivos são aqueles que vão além ou aquém do patamar estabelecido pelo genitor. Então, você tem um indivíduo alto e um indivíduo baixo. Os transgressivos, lá na população segregante F2, ele é muito mais alto do que o genitor, que era alto, ou muito mais baixo do que o genitor, que é baixo. Então, é interessante essa nossa busca pelos transgressivos. Então, nós estamos, então, interessados no reconhecimento de padrões. Pois bem, então nós temos vários objetivos de estudar a diversidade, de orientar cruzamentos, orientar novas coletas para a formação de bancos de germoplasma e a preservação de coleções genéticas. Aqui está escrito errado, é genéticos, né? Então a gente está preocupado com esse tipo de coisa. Pois bem, e como é que então nós podemos, sendo biometrista, dar uma colaboração em termos de técnicas para processamento de dados? Então existem várias técnicas, né? Nós vamos agrupar aqui nas técnicas de agrupamento, né? Nós queremos fazer cluster, então existem técnicas específicas, existem técnicas hierárquicas, por exemplo, que se destinam à formação de grupos. Nós temos técnicas de otimização, que aqui grupos dentro de um dendrograma, aqui grupos mutuamente exclusivos, né? Então esse aqui é um método de otimização, caracterizado, por exemplo, no método Toshiba, bastante interessante. Existem técnicas que evidenciam a diversidade genética por meio de dispersão gráfica, por exemplo, os componentes principais. Então, um profissional que atua na biometria, ele pode responder à questão de reconhecimento da diversidade e da similaridade por meio de diferentes técnicas de agrupamento, e nós vamos então relembrar algumas aqui nesse curso. Além do reconhecimento, né, desses padrões, nós podemos também identificar se existe para aquele grupo de indivíduo algum tipo, né, formular a hipótese, por exemplo, que ali deve existir 3 populações, 4 populações. Então existe teoria que permite que a priori você imagina que exista um certo número de grupos e você quer então identificar os padrões. Você tem alguns grupos, conjunto de dados, eles vão ter às vezes um vetor de média diferenciada, ou você vai ter um conjunto de variância com a variância diferenciada. Então você imagina que ali você tenha várias populações e você então possa identificar com base em alguma teoria, tal como média de caminhos, mistura de densidade, análise de densidade e tudo mais. Então é possível fazer esse tipo de coisa para a gente realçar a diversidade e a similaridade. Nós temos outras técnicas bastante interessantes, técnicas complementares, que agregam o conhecimento ao estudo da diversidade. Eu posso imaginar que existe diversidade entre
esses indivíduos, entre o quarto e os 6 que faz parte de um grupo, e em relação a 1 e 3 faz parte do outro grupo, mas não há garantia que o grupo 1 seja mais próximo do grupo 2 ou mais distante do grupo 3. Então essa organização da diversidade ela não é fornecida, por exemplo, nem nas técnicas de dendrograma, nem nas técnicas de componentes principais, talvez componentes principais um pouco melhor, mas você tem aqui a questão da profundidade. Normalmente, quando você faz análise de componentes principais, há uma simplificação estrutural e você perde informação. Às vezes, esses 2 pontos estão mais próximos visualmente, mas é porque você fez a simplificação no gráfico 2D. Se fosse 3D, você teria um efeito de profundidade, não saberia sobre a organização. Então, existem técnicas interessantes de organização, são os mapas auto-organizados de Cohn, que nós vamos aprender nesse curso, onde você, de fato, realça que existe diversidade entre uma série de objetos, de indivíduos, mas que alguns, né, são diferentes, mas existe uma certa proximidade dentro de uma topologia especificada, né? Então, nós colocamos as aves mais próximas, alguns animais de pequeno porte, animais de grande porte, aqui alimentos com maior teor de certos produtos, né, vitaminas, proteínas e assim por diante. Além de você realçar a diversidade, você organiza. Isso é importante, auxilia o melhorista, proporciona uma interpretação mais adequada e conduz uma decisão melhor sobre a condução no programa de melhoramento. Então, nós nesse curso, nós vamos então estar envolvido em discutir, apresentar, comparar algumas técnicas de reconhecimento de padrão. Nós também vamos, num segundo momento, discutir sobre classificação, sobre técnicas de classificação. A classificação é inerente a qualquer programa de melhoramento, independente seja um programa de melhoramento, é comum no dia a dia, nas mais diversas áreas da ciência, classificar é importante. Então pode ser uma exigência da própria área, às vezes você quer, né, o caso aí de soja está em uma classificação em relação a grupo de maturação, em relação a café, é uma classificação em termos dos grãos, né, para que você possa vender e alcançar maior valor comercial. Então a exigência aí do produtor, do consumidor. Em algodão existe uma classificação que visa atender a demanda da indústria em relação ao comprimento de fibras, ao tipo de fibras. Então, essa atividade de classificação ela é demandada por muita gente nas mais diversas áreas, seja ela a indústria, o produtor, o consumidor, sempre está à busca de algum tipo dentro de uma gama de possibilidades. Então, existe uma classificação, às vezes, já estabelecida a priori, e pode existir uma classificação que você quer reconhecer, né? A partir do conjunto de dados, você pode classificar em material selecionado, em material descartável, algumas técnicas, por exemplo, de análise de estabilidade e adaptabilidade. Então você classifica o indivíduo, né, em material adaptado, adaptabilidade geral, previsível, adaptabilidade específica, ambiente favorável, adaptabilidade específica, ambiente desfavorável, previsível, não previsível. Então algumas técnicas recomendam que você faça uma classificação. Então a gente vai estar trabalhando, discutindo sobre esse aspecto. Existem vários conjuntos de dados, e existe aí a necessidade de classificar em várias situações. Por isso que nesse nosso curso, nessas nossas conversas, nós vamos estar destacando desde funções discriminantes, lineares, de Fisher, de Anderson, funções discriminantes quadráticas. Nós vamos estar abordando redes neurais, fundamentada em percepto multicamada, fundamentada em rede base radial. Nós vamos estar aqui apresentando algumas técnicas de aprendizagem de máquina, como o caso das aves, decisão, BEG, floresta aleatória, Boost. Nós vamos trazer aqui classificações com base em lógica fuzzy, porque, sendo esse assunto importante, pode-se demandar
conhecimento de vários paradigmas estatísticos, várias técnicas estatísticas. Então, dado um determinado problema, a gente imagina que seja fundamental que você tenha o conhecimento do arsenal de possibilidades ser colocado a serviço de forma a gerar a melhor informação possível que possibilita boa decisão. Então nós vamos estar preocupados nesse curso com as técnicas de classificação. Bom, e por fim, uma outra ênfase que será dada nessa nossa conversa é a predição. Né? A predição, ela é importante também em muitas áreas, mas no melhoramento nós vamos ter um carinho especial, porque é uma atividade importante, essencial, é o que define o sucesso e insucesso da prática do melhoramento. Então, a gente tem que imaginar que a gente dispõe de uma série de indivíduos e a gente tem que dizer qual que é o melhor. E, na verdade, o melhor geneticamente. Muitas vezes nós temos informação fenotípica, mas eu tenho que estar certo que ao ver um indivíduo que produz 10, um outro 9,8, outro 4, quem é o melhor geneticamente. Né? Às vezes eu tenho a situação mais tranquila entre o indivíduo que é 10 e o indivíduo que é 4. Um indivíduo bom, de ótimo desempenho, e um indivíduo ruim. Então, confortavelmente, eu vou selecionar aquele que é 10. Muitas vezes eu tenho uma situação mais difícil, um indivíduo que é bom, 9,8, um indivíduo que também é bom, 10. Mas eu quero aquele que geneticamente é superior. Então, a gente precisa ter o conhecimento. A gente sabe que essa informação ela pode estar sendo influenciada pelo efeito ambiental. Um indivíduo pode estar sendo favorecido por condições ambientais e o outro pode estar desfavorecido. Então, afirmar que o 10 é melhor que o 9,8 pode ser uma situação momentânea da experimentação do benefício ambiental que ele teve. Isso não se traduz em ganho. E mesmo geneticamente, um indivíduo pode produzir 10 e o outro pode produzir 9,8 e ele ser geneticamente distinto. Por exemplo, se alguém tiver o conhecimento mínimo de genética, sabe do fenômeno da dominância completa, o indivíduo da grande a grande tem o mesmo fenótipo do indivíduo da grande a pequeno. Então, se tem dominância completa, o A grande é 10, o A grande é pequeno é 10 também. Agora, o indivíduo A grande deixa descendentes, A grande é grande. Então, todos iguais a 10. O indivíduo A grande é pequeno não deixa todos descendentes, A grande é pequeno, se for um processo de casamento a caso. Ele deixa A grande é pequeno e a pequena é pequeno. Então, a média do heterozigoto para a próxima geração, ela é menor do que a média daquele que concentra a maior quantidade de alelos favoráveis. Então, veja, nós precisamos tomar a decisão de qual o melhor, tendo em vista que eu tenho agentes perturbadores. Esses agentes perturbadores são o ambiente, a dominância, a epistasia, isso tudo requer do melhorista conhecimento. Né? Então, a predição vai levar tudo isso em consideração. Por isso que a gente está aqui preocupado com esse assunto, sabendo da relevância desse assunto, sabendo que o processamento de dados, análise e interpretação é uma parte, como nós falamos no começo, muitos colaboram, mas essa parte é igualmente importante, né? Para que aquele custo da instalação do experimento, da condução do experimento, das avaliações, não se perca numa decisão mal tomada, porque eu não tinha informações que seja de grande credibilidade. Então não vamos falar sobre predição. Bom, a predição a gente faz rotineiramente. Em várias áreas seriam, de imediato, elas poderiam perceber a importância, o que significa predição. Normalmente, predição são relações entre uma variável alvo, uma variável resposta, importante, e algumas variáveis explicativas. E como nós aqui vamos enfatizar o melhoramento genético, eu gostaria de destacar 3 possibilidades de predição, tá certo? 3 conjuntos de dados. Algum conjunto de dados é mais familiar para certas áreas. Por exemplo, predições que eu chamei aqui de predições fenotípicas. Você tem a produção de grãos, você quer predizer em função
da altura de planta, do acamamento, da floração, você quer predizer em função de nitrogênio, fósforo, potássio, você quer predizer em função da disponibilidade de água. Então são informações fenotípicas. Você vai lá, anota, e você tem o Y e você tem o X. Certo? Então isso aí, todos os cursos, todas as áreas vão ter, né, algum assunto relacionado com a predição. Que eu vou chamar aqui de fenotípico. Mas se você estivesse aqui numa aula de economia, eu ia falar sobre predições lineares, não lineares e tudo mais. Bom, como nós estamos em genética, nós temos essas predições também. E nós vamos ter outras predições. Que outras predições? Nós temos a predição genotípica. O que é a predição genotípica? É onde o Y é genético e o X é genético. Tá? Então, grande parte da genética quantitativa, da biometria, se consolida nesses modelos de predições. Né? Como é que eu posso predizer o valor genético? O genético mesmo, ele não existe. Ele é abstrato. Mas se ele existisse, eu quero saber o valor genético puro. Esse indivíduo aqui produz 10, o outro 8, o outro 9, o outro 5. Como é que eu posso predizer o valor genético? Com base em outra informação genética. Que outra informação genética? Então, o Y seria o valor genotípico. E o X, genético, que prediz o valor genético. Mas esse X genético também existe. Eu posso predizer o valor genotípico por um X que representa a quantidade de alelos superior que cada indivíduo tem. Então, por que o A grande produz 10, o A grande pequeno produz 8, o A pequeno produz 3? Porque um tem 2 alelos favoráveis, o outro tem 1 alelo favorável, o outro tem 0 alelos. Então, veja que o Y vai ser uma informação genética, o X vai ser outra informação genética. Ou pode ser que esse valor genotípico de Y seja em função do valor gamético. Esse indivíduo da grande A grande recebeu um espermatozoide e um óvulo. Então nós estamos invocando não a concentração de alelo favorável, nós estamos invocando a origem da formação. Cada indivíduo ele é formado por um gameta masculino e por um gameta feminino. Então nós vamos dizer que existe um efeito gamético do espermatozoide, um efeito gamético do óvulo, e ao unir existe uma interação. Essa interação nós vamos chamar de dominância, efeito atribuído ao desvio da dominância, que é a interação entre alelos do mesmo gene. Poderia ter até interação entre alelos de gene diferentes, que nós vamos então denominar de epistasia. Então veja, é uma predição importantíssima que dá base à genética, principalmente a genética quantitativa. Existe a predição genética, a partir de informações fenotípicas. Então eu preciso saber o valor genético do animal, valor genético da planta, a partir de informações acuradas. Seja ela de informações moleculares, seja ela de espectro NIR, seja ela de características correlacionadas, mas eu vou ter um critério de seleção que a gente imagina ser refletir o valor genético verdadeiro daquele indivíduo. Então, mesmo que eu recorra a X, que seja fenotípico, o Y é um critério genético. Então, a gente precisa estar diferenciando essas coisas, porque existirão técnicas diferentes que todos nós precisamos aprender, que se prestam para responder as questões bastante objetivas. Né? Então vamos começar do começo, tendo em vista esses 3 conjuntos de dados. O primeiro seria as predições fenotípicas. Né? Então vocês já aprenderam em cursos de regressão, linear, não linear, que existem várias maneiras de você relacionar uma variável resposta com um conjunto de variáveis explicativas. Né? Se tiver uma variável explicativa, você tem uma regressão linear simples, várias variáveis explicativas, uma regressão múltipla. Você pode ter uma variável e fazer uma regressão polinomial, linear, quadrática, cúbica. Né? Você pode ter 2 variáveis explicativas, estabelecer uma superfície de resposta. Então, existe, ou você pode investigar relações não lineares. Então, veja que tem cursos, tem escolas de regressão para responder essas questões. Então, a gente sabe disso, a nossa palestra, o nosso curso, já sabe que isso é extremamente relevante, isso vai ser demandado, mas nós não vamos estar detalhando essas técnicas que faz parte da abordagem de outras disciplinas. E eu também comentei,
que existe um modelo importante de predição. Talvez o mais importante é a base do melhoramento genético, a base da genética quantitativa, de fato, né, assim como o tratamento das características oligogênicas, monogênicas, as leis de Mendel são fundamentais para você interpretar se é um gene, se são dois genes, se tem dominância completa, as análises de proporções. A genética mendeliana se fundamenta em análise de proporções. Se der 3 para 1 é um gene, 1 para 2 para 1 é um gene com ausência de dominância, com dominância, 9 para 7, 13 para 13, 13 para 3, são exemplos de epistasias. Então a genética mendeliana ela fornece um conhecimento enorme, né? O fundamento é a criação da genética para tratar um conjunto de características importantes. São as características monogênicas, oligogênicas, são as características mendelianas. Existem as características quantitativas. E nesse caso, nós precisamos de um tratamento quantitativo importante que se fundamenta em modelos, né? Modelo de predição. Nós temos basicamente dois modelos de predição. Um modelo em que o valor genotípico, então o genótipo, o Y, avaliar a resposta é genético, é função de componente genético. Ora é função dos efeitos gaméticos, do gameta I, do gameta J, aqui YJ, e das interações entre alelos, no modelo monogênico, que a gente chama de desvio da dominância. Ou outro modelo em que você descreve o valor genotípico, que a gente conhece de forma abstrata, como sendo U mais A, U mais D ou menos A, como sendo função da concentração de alelos favoráveis. Então, isso são dois modelos básicos, que eles convergem, é daqui que nós entendemos o que é variância genotípica, aqui que nós entendemos o que é variância aditiva, variância devido à dominância, aqui que nós entendemos o que é efeito médio de substituição, ou seja, existe aqui uma regressão, esse beta 1 vai coincidir com o efeito médio de substituição, o valor de troca. Quando eu faço melhoramento, eu troco um alelo por outro. Às vezes essa população, eu quero enriquecê-la do alelo favorável, que eu considero A grande. Então eu vou diminuir a concentração do alelo pequeno e aumentar a concentração do alelo A grande. Tem que ter um valor de troca. Senão eu estou trocando 6 por meia dúzia. Não tem ganho de seleção. Se o A grande tem o mesmo valor do A pequeno, qual a necessidade de fazer melhoramento? Vou substituir um alelo por outro. Então tem que ter valor de troca. E esse valor de troca denomina-se efeito médio de substituição. Ele é o coeficiente dessa regressão desse modelo. E esse beta 1 aqui vai me dar um coeficiente de regressão. Então veja que aqui é simples. Ao invés de eu ter y1, y2, x1, x2, eu tenho aqui os meus y, ou y codificado, se você assim desejar, o meu x, que é a concentração de alelo favorável, meu x codificado, eu faço uma regressão. E nessa regressão, eu vou reconhecer esse coeficiente de regressão como sendo um efeito médio de substituição, vou reconhecer que a variação total é a variância genotípica, vou reconhecer que vai existir uma relação forte entre a concentração de alelos favorável e o valor genotípico, na medida que essa soma de quadrado de regressão, que é a variância aditiva, ela é significativa, ela é importante, a variação. Eu vou reconhecer que essa relação vai enfraquecer se a soma quadrado de desvio, se a dominância for a parte mais importante. Então, por isso que às vezes a gente fala que a dominância é agente perturbador, porque ela enfraquece essa relação entre grande valor genotípico e alta concentração de alelos favoráveis. Então, veja que é um modelo de predição que a gente usa, que nada mais é do que a base da genética. E nós gastamos aí uma disciplina, 2 disciplinas, para simplesmente ensinar esse modelo. Então, esse modelo, nós estamos agora apresentando uma série de discussões sobre predição, mas nós precisamos dizer para vocês que estão nos ouvindo que existe um modelo de predição que você não pode deixar de conhecer, certo? Principalmente que nós colocamos no nosso título que nós vamos enfatizar o melhoramento genético. Então, existe um modelo que você conhece, que é uma base, que é uma lei,
que move toda a genética. Então não adianta você aprender os grandes modelos, a complexidade de rede neural, de aprendizado estatístico, de Bayesianos e tudo mais, se você ignora a base. Essa aqui é uma regressão linear simples, que garante aí todo o conhecimento da genética quantitativa, que você, obviamente, sabe e vai fazer bom uso para se ter sucesso no melhoramento. Pois bem, então isso é importante. Mas a gente usa predição, tá certo? A prática de fazer predição, ela é utilizada no melhoramento, certo? Ou é uma sofisticação, ou será que é uma particularidade apenas para, por exemplo, melhoramento animal, em que a venda de um animal alcança um preço elevado, então você tem que predizer o valor genético animal. Isso aí é usado rotineiramente? Faz parte? Bom, na verdade eu digo que sim. Toda vez que se faz um melhoramento, né, qualquer que seja a atividade, seja ela fundamentada em ciência, com conhecimento, com processamento de dados, com formação de banco de dados, ou a prática simples de escolher é um processo de predição, tá certo? É um processo de predição e o melhorista faz uso disso frequentemente. Toda vez que ele seleciona um indivíduo em relação ao outro, ele está adotando princípios de predição. Qual que é a técnica mais elementar? É a seleção direta, a seleção onde você tem os indivíduos, vários indivíduos, valor fenotípico, e você vai lá, vai escolher aqueles que são superiores e vão descartar aqueles que não têm o desempenho que você gostaria. Por que você faz isso? Você faz isso na expectativa de que os descendentes desses indivíduos superiores, que você visualiza fenotipicamente, sejam genotipicamente bons. Essa que é a sua expectativa. Ninguém vai selecionar esse indivíduo e depois vai embora para casa e que se dane. Não, eu tenho a consciência de que eu selecionei bons indivíduos e que os bons indivíduos darão bons filhos. E ele então sempre tem essa pergunta na cabeça, né? Será que existe essa relação? Se eu fizer a prática da seleção direta, essa relação vai acontecer? Bom, a gente pode imaginar que sim ou não. Isso vai depender desse coeficiente de regressão. Aqui o valor genotípico da progênie sendo predito pelo valor fenotípico daqueles indivíduos que eu selecionei. Existe essa relação? Eu posso dizer que existe uma equação de predição? Bom, isso existe se esse B1 aqui existir, tá certo? Esse coeficiente de regressão existir, ou seja, alterando unidades do valor fenotípico, eu tenho variações do valor genotípico, eu tenho alterações no valor genotípico. E quanto equivale esse B1? Esse B1, se a gente for deduzir, né, vocês que são biometristas, que gostam de análise de dados, vão perceber que existe uma expressão que a genética quantitativa fornece, a hereditabilidade da característica. Então o melhorista, ele pratica, ele faz uso da predição. Ele sabe que, tendo alta hereditabilidade, vai existir um modelo preditivo que me informa que o valor genotípico da progênie vai ser resposta à variação fenotípica na prática de seleção. Bom, se isso é importante, eu posso ter o valor genotípico da progênie, do parente, dizer que existe, então, se eu provocar aqui uma variação fenotípica, eu vou ter uma resposta genética, uma variação genética por esse coeficiente. Então, eu sei que isso vai me dar sucesso e sei quantificar esse sucesso. Ou seja, o produto entre a hereditabilidade e a prática da minha seleção me dá o meu ganho de seleção. Então essa é a equação de predição que qualquer melhorista sabe. Ao praticar seleção, ao provocar um diferencial de seleção, ele tem plena consciência de que possivelmente a progênie vai ser melhorada. Vai ser melhorada tudo aquilo que é praticado de seleção? Se ele deslocar a média de 10 para 20, a progênie vai ter 20? Não, então é efeito ambiental. Eu tenho que ter um coeficiente aí que pondera, né, as vantagens, as desvantagens, os benefícios e o que foi colocado em detrimento daquele indivíduo. Então, o ganho de seleção vai existir, sim, né?
desde que exista uma herdabilidade. O que é herdabilidade? Herdabilidade é o coeficiente de regressão do meu modelo de predição. Então, ele entra a campo praticando a seleção, mas ele sempre se informa, né? Ele se prepara para isso. Ele cruza genitor divergentes, por quê? Na expectativa de que a população tenha alta variabilidade para que essa variabilidade supere a variabilidade ambiental, que tem, então, a herdabilidade. Então, veja que a prática de seleção direta, que é utilizada por qualquer programa de melhoramento mais simples, é uma convicção de que existe uma equação de predição. Ele está preocupado nesse valor de beta. Né? Bom, e aqueles melhoristas que às vezes adotam outras estratégias, né? A estratégia da seleção indireta, a seleção correlacionada. Às vezes ele tem uma característica principal aqui, que é a produção de grãos, que ele avalia fenotipicamente, mas ele imagina que seja muito influenciado pelo ambiente, e ele quer que geneticamente a progênie, o genótipo, seja bom. Mas ele vai recorrer a características auxiliares, não a produção de grãos. Você pode recorrer à altura da planta, comprimento pendão, floração. Então ele pode recorrer a características auxiliares. Então ele imagina que, se utilizar como critério uma característica auxiliar, ele possa ganhar na característica produção. Então por que ele imagina que selecionar a altura de planta possa ser importante para ganhar produção? Porque ele imagina que existem as regressões, que existem as equações de predição. O valor genético da produção pode ser predito pelo valor genético da altura. Será que existe essa associação? Sim, vai depender desse beta. Esse beta aqui agora tem outro significado, é a correlação genética influenciada pela correlação genética. Pode existir correlação genética entre altura de planta e produção? Sim, pode existir, porque os genes podem ser comuns. Quando os genes comuns controlam duas características, nós falamos que possa existir pleiotropia. Então, a pleiotropia garante essa correlação. Pode existir ligação fatorial, não são genes comuns, são genes diferentes, mas que pertencem ao mesmo grupo de ligação. Então, a gente imagina que essa equação de predição possa existir, porque existe pleiotropia, existe desequilíbrio de ligação que garante essa associação. E nós, então, essas associações genéticas podem existir. E nós queremos uma seleção fenotípica para a produção com resposta à variação genética na característica auxiliar. Então, nós temos aqui os ganhos de seleção indireta, dado por equações que vocês vão aprender na genética quantitativa, mas são equações fundamentadas em predições lineares, certo? Não só do fenótipo em relação ao genótipo, o fenótipo da produção, o genótipo da produção sendo predito pelo fenótipo da produção, mas o genótipo da produção sendo predito pelo genótipo da altura. Então, a sucessão, aí, dois modelos preditivos lineares, estimula o melhorista à prática da resposta correlacionada. Então ele sabe, ele vai recorrer a características auxiliares. Certamente que vai procurar uma característica. Que característica auxiliar que vai recorrer? Aquela que melhor conduz à predição. Qual é a característica melhor à predição? Então ele vai deduzir essas expressões. A característica auxiliar tem que estar correlacionada com a característica principal, tem que ter variabilidade, tem que ter herdabilidade. Então ele sabe, ele procura, entre aquelas candidatas auxiliares, aquelas que têm essas propriedades. Né? Mas isso é conhecimento de predição. Então, a gente usa no melhoramento procedimento de predição. Bom, e os melhoristas atualmente, vocês têm ouvido falar que existe bastante informações sobre o marcador molecular. Né? E por que o melhorista vai atrás de marcadores moleculares? Porque os marcadores moleculares são preditores. Conseguem predizer, né, o desempenho de uma característica auxiliar. Isso é importante? Então, os modelos preditivos, com base nessas informações moleculares, são modelos baseados
informações em análise genômica, informações dessas marcas. Então nós vamos construir mapas e muitas vezes a gente vai ter essa análise de associação. Então veja, nós vamos então imaginar que a gente tem uma característica fenotípica, por exemplo, resistente, susceptível, e a gente precisa selecionar, ser resistente, susceptível, né, inocular e ter uma população que vai ser resistente. O que nós podemos fazer? Vou a campo, faço os cruzamentos, faço inoculação e vou praticar a seleção. Vamos pensar que essa é a população F2. Isso dá certo? Pode dar certo. E se eu recorrer à informação molecular? Né? Se eu recorrer à informação molecular, pode ser que seja mais interessante. Então vamos pensar que eu tenho a população F2 e que minha característica é sabidamente controlada por um gene. Então veja, se eu conduzir a minha população F2, cruzar um genitor resistente, um genitor recessivo, susceptível, o resistente dominante, susceptível, recessivo. Então, se eu conduzir a minha população F2, vai manifestar, ela vai segregar, a F1 vai segregar, e nós vamos ter aqui a população, 3/4 dos indivíduos serão resistentes, 1/4 é susceptível. Essa genética aponta. Bom, eu vou perder 25%. Agora, e se eu tiver, então aqui eu estou mandando a campo todo mundo. E se meu critério de seleção não é inoculação? Eu não vou inocular ninguém, tá certo? Para saber se a resistência é susceptível. O meu critério de seleção vai ser a presença e ausência de uma marca. A banda em relação à marca. Né? A marca 1, marca 10, por exemplo, eu já descobri em trabalhos anteriores que esse loco controlador da resistência ele é marcado pelo marcador 5, por exemplo. Então, se eu tiver a informação do marcador 5, esse aqui vai ser o meu critério de seleção. Funciona? Olha, se o F1 era heterozigoto, vai ser heterozigoto para o gene R, heterozigoto para o gene N. E se eu adotar como critério de seleção, o meu valor predito seja essa presença e ausência de marca, veja que não é o valor Y1, Y2, é a presença e ausência. Isso vai dar sucesso? Sim. Então, eu percebo aqui pela genética, isso aqui é genética, uma ampliação da genética mendeliana para ligações fatoriais, a gente percebe que se eu selecionar esses azulzinhos aqui, é o M grande, esse mais cinza é o M pequeno, eu vou ter sucesso da planta resistente. Posso ter insucesso? Posso, devido à recomendação. Se a distância for 10 centimorgos, a gente vai perceber que o sucesso vai ser de 90%. Ou seja, se eu fizer a seleção assistida com esse marcador, tá certo? Ou seja, passar para frente, levar para frente a planta adulta, apenas aqueles que têm a presença dessa marca, 90% da minha população será resistente. Vai ter erro? Vai, 10%. Ah, mas vai ter erro, é ruim? Não. Se eu não usar o marcador, 25% vai ser descartado. Eu tenho uma técnica auxiliar que 10% apenas vai ser descartado e, consequentemente, eu vou gastar tempo e dinheiro com ele. Então, muito mais eficiente recorrer a esse critério de seleção, a presença e ausência de marca, do que a fenotipagem direta. Então, estou entregando para o melhorista um preditor. Certo? Esse padrão aqui é um preditor. E se eu tiver dois marcadores, flanqueadores, um à direita, um à esquerda, igualmente a 10 centimorgos? Pode ser que seja mais próximo, quanto mais próximo, melhor é. Então, se o meu critério de seleção for essas duas informações, esses dois marcadores, a gente vai ver que, ao invés de perder 25% das plantas susceptíveis que eu mandar, então aqui eu estou mandando, aqui tem cerca de 100 plantas, eu vou perder 25%, que é susceptível. Se eu mandar as mesmas 100 plantas e eu tiver uma maneira rápida de genotipar com esses dois marcadores, M e N, pegar apenas aqueles que são presença no marcador M, presença no N, eu vou ter um sucesso de 98,33%. Vai ter plantas susceptíveis? Vai, mas vai depender de permuta dupla, que é rara. Apenas 1,67% será material a ser descartado. Né? Os demais materiais vão ser resistentes. Então, se eu tenho escassez aí de tempo, de recurso, certo?
mão de obra, seria melhor se eu contasse com esse critério. Mas qual o marcador? Tá certo? Qual a eficiência? É o biometrista que dá essa informação. Olha, a sua prática de seleção vai ser feita com base no marcador M e N. Você vai lá e identifica quem tem a presença no M grande e no N grande. Ah, mas vou ter, se eu passar para frente, vai dar só resistente? Não. Vai dar resistente, vai dar susceptível. Só que a susceptível é muito menor. Muito menor em relação a quem? Em relação se você não fizesse nada. Se você não fizer nada, só passar para frente, 25% das suas plantas serão eliminadas. Aqui 1,67. Então veja que a genômica é também uma área de predição, um conhecimento que você precisa demandar. Bom, mas o nosso curso vai estar aqui num processo de predição baseado principalmente em informações moleculares, né? E nós vamos dar aqui um exemplo de que a gente vai perceber que muitas técnicas que nós vamos aprender aqui são bastante eficientes, bastante interessantes, mas que outras também poderão ser utilizadas. Então a gente traz aqui um exemplo para vocês da análise de uma característica simples, né? Vamos pensar aqui o teor de um determinado produto que possa manifestar em alto teor e baixo teor. Alto teor, se você quantificar a 4 mg, baixo teor 2 mg, e você então fez um estudo semelhante, num delineamento semelhante àquele preconizado por Mendel. Você vai cruzar uma planta pura, homozigota, com alto teor, outra com baixo, você vai ter F1 e você vai analisar a segregação na F2. Vamos pensar que a F2 ela foi fenotipada e depois genotipada em relação a 500 indivíduos. E nós queremos então predizer se esses indivíduos vão ter baixo teor ou alto teor. Então nós vamos ter que predizer. E a gente quer dizer nesse momento para vocês que nós vamos aprender aqui várias técnicas de predição, algumas mais sofisticadas, com paradigmas diferentes, mas que às vezes técnicas alternativas mais simples possa ser utilizada com igual eficiência. Então uma maneira de responder essa questão de predição, ela pode vir não numa análise, por exemplo, de redes neurais, pode vir numa análise mendeliana. O delineamento aqui é delineamento típico de estudo de herança, né? Um caráter com teor de um produto na folha, com fenótipo alto e baixo. Vamos imaginar que é uma espécie de hiploide, com 2N igual a 2X igual a 10, um genoma representado por 5 cromossomos, e você cruzou então pais com baixo teor, com alto teor, obteve F1 e tem aqui F2 com 500 indivíduos. Então, nós queremos predizer cada um desses indivíduos aqui, o que poderia acontecer. Então, a gente precisa ter um modelo de predição. Então, o modelo de predição pode se vir de uma análise genética mendeliana, né? Então, vamos supor que nesses 500 indivíduos, 2 indivíduos, 217, apresentaram baixo teor com 2 mg. E 283 apresentaram alto teor, né, com 4 mg. Então, veja que eu não preciso de média, eu não preciso de variância, eu não preciso de neurônios. Eu preciso, na genética mendeliana, apenas observar essa proporção. Essa proporção ela vai me permitir o teste de várias hipóteses, uma vez que se trata do delineamento tal como o Mendel usou. Fases contrastantes, F1, F2. Então, vou testar a hipótese 3:1, 9:7. Cada um desses aqui, dentro do nosso conhecimento de genética, tem significado. 3:1 endereça um conhecimento da genética mendeliana, que é o caráter regulado por um gene e os alélos manifestando dominância completa. Se for 9:7, é um caráter regulado por 2 genes. É um tipo de epistasia, 13:3, 15:1, é outro tipo de epistasia. Se for 37:27, né, a gente vai imaginar aqui que apenas as formas dominantes dá o padrão baixo teor, as demais formas, né, daria alto teor. Aqui apenas seria 3 genes, aqui 3 genes. Então essas proporções indicam o número de genes e a ação gênica. Então veja que nesse caso específico, a gente reconhece uma proporção 9:7. 9:7 está resolvido. Eu declaro que esse caráter é controlado por 2 genes. 2 genes localizados em cromossomos diferentes. Tá certo? E posso até dizer que eles têm epistasia, tem um tipo de interação gênica
que é epistasia, denominada de genes duplo recessivos sem efeito cumulativo. Existe uma via biosintética. Então, o modelo preditivo, se eu reconhecer a via biosintética, os produtos, as ações gênicas, eu posso saber se o indivíduo é A grande, B grande, então ele vai chegar a alto teor. Se for A pequeno, esse produto aqui, esse alelo pequeno, provoca bloqueio na via biosintética, né? E então teria baixo teor. Essa forma B grande, por exemplo, se tiver o subproduto, S2, ela desdobra S2 em S3. Esse B grande é determinante da produção da enzima E2. Então, eu posso fazer predições porque eu conheço a via biosintética. E esse é o resultado satisfatório. Né? Então, veja que apenas essa proporção foi suficiente para eu predizer, por exemplo, o fenótipo do indivíduo da grande, pequeno, B pequeno, B pequeno. Mas eu poderia, né, dependendo do meu conjunto de dados, ter informações adicionais. Eu tenho esses indivíduos, 500 indivíduos na F2, que manifesta baixo teor ou alto teor, mas eu poderia recorrer às informações de outras variáveis. São aquelas características auxiliares. Poderia ser outras fenotípicas, como pode ser outras moleculares. Marcador 1, marcador 2, marcador 200. Então eu posso genotipar. Então veja, a minha população F2, eu estou acrescentando informações moleculares aqui de 200 marcadores. O que isso vai auxiliar no processamento de dados da predição? Bom, auxilia muito, desde que eu tenha um conhecimento de predições adequado a esse conjunto de dados. Então, vou fazer análise genômica. Na análise genômica, existem disciplinas específicas para isso. Eles vão nos orientar a fazer testes de segregação, mapeamento e detecção de QTL. Então, nós vamos fazer aqui os testes de segregação. Nós vamos perceber que os marcadores, de fato, segregam. Se uma população F2, segrega na proporção 1 para 2 para 1. Né? Temos 200 marcadores, apenas 9 em teste individual apresentaram ligeira distorção, mas isso não compromete a análise. Eu vou fazer mapa, eu vou reconstituir o número haploide, o número, né, o genoma da espécie, que é 2N igual a 2X igual a 10. Então, X é igual a 5, tem 5 grupos de ligação. Eu reconstituo na análise genômica e agora eu vou, então, tentar identificar, né, se existe desses 200 marcadores algum importante. Existe a análise de QTL, então naqueles 200 eu vou perceber aqui que o marcador 60, o marcador 20, né, esse no grupo de ligação, aqui no grupo de ligação 1, esse no grupo de ligação 3, são importantes. Daqueles 200, 2 são importantes. A genética mendeliana já tinha medido isso. Ao fazer a proporção 9 para 7, ela declarou, tem 2 genes. Quais são, onde estão, não sei, mas são 2 são. Tem epistasia. Então, conhecimento da genética mendeliana, ele foi importante. A genômica, já que eu agreguei conhecimento, trouxe 200 marcadores, ela falou, achei 2. E quais são esses 2? Os 2 o marcador 60, que está no grupo ligação 1 aqui, que ele nominou, e o marcador 20. Esses 2 estão em cima, marcando 2 genes importantes. Então, ele não falou, ele identificou os 2, ele posicionou os 2. Então, isso é importante que a gente use um conhecimento, né, de uma outra área. Então, o critério agora de seleção vai ser aquelas minhas bandas. Quais são as bandas? Dos 200? Não, do 20 e do 60. A análise genômica já me permite. Então, se eu selecionar o 20 e o 60, a presença deles, eu vou ter sucesso da minha área. Bom, já que a genômica falou que são 2 do 20 e 60, eu posso olhar a presença ou ausência, ou posso ajustar o modelo de predição. Né? Então, existem 2 informações genéticas importantes na predição. Então, existe a variável Y, que é teor, alto teor e baixo teor, que tem uma variação, e ela é explicada por 2 fatores, ou por 2 genes que são marcados pelo marcador 20 e marcador 60. É como se eu fosse produção sendo explicado por nitrogênio e fósforo, por água e
e temperatura, né? Então existem duas variáveis explicativas. Se existem duas variáveis explicativas, existe um modelo de predição. Isso aí é utilizado em qualquer área. O Y está lá, manifestando, em alto e baixo, e o X tem X1 e X2, com 3 doses, que é o marcador ecodominante. Então tem a dose A grande é pequena, pequena, pequena. E o bloco B, um outro marcador, com 3 doses também. B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Então posso ter uma regressão, tá certo? Eu posso resolver esse problema de predição tendo os 200 marcadores, mas realçando 20 e 60. E vou então montar o meu modelo, né? No meu modelo da genética quantitativa, eu não vou preocupar com 9 para 7. 9 para 7 é a genética mendeliana. A genética quantitativa, ela preocupa com a média e com a variação. Existe uma variância de 0, uma variância genética. Nem todos os indivíduos são altos, nem todos são baixos. Tem alto e baixo. Tem a variação. Essa variação de 0,98. Como é que eu explico essa variação? Dentro de um modelo. Qual modelo? Nós falamos lá anteriormente que a genética tem 2 modelos básicos. Um modelo de efeito gamético e um modelo de dose. Posso usar um modelo de dose. Nesse modelo de dose, eu tenho um componente aditivo da dose e um componente do desvio, que é a dominância. A mesma coisa para o outro marcador, e temos as interações. Então, essa variação, colocado à luz desse modelo, eu posso então identificar alguns efeitos importantes nessa regressão, que temos os efeitos do marcador, de outro marcador e das interações entre eles. E eu vou fazer uma análise de regressão, né? Uma análise de predição, pode ser uma superfície aqui, semelhança a uma superfície de resposta, né? Mas então posso explicar que aquela variação ela é explicada por uma parte do modelo aditivo dominante, né? A contribuição de cada loco, somando eles, que representa 86% e 14% de interações. Bom, e qual que é o modelo, né? O modelo, basta eu ter aqui as minhas informações, né? Da minha matriz Y, da minha matriz X, e vou então, se eu considerar apenas o modelo aditivo, ou apenas o modelo aditivo dominante, negligenciando os demais efeitos, eu vou ter apenas o modelo aditivo, R2, de 57%, aditivo dominante, 85%. Se eu considerar o modelo completo, aqui não tem componente ambiental, de 100%. Então, aqui sim, eu abandono então as minhas marcas moleculares e tenho um modelo de predição, que a genética quantitativa nos recomenda usar. Então, se eu quero predizer esse indivíduo da grande a pequeno, B pequeno, B pequeno, basta eu colocar os seus efeitos e vou saber a semelhança daquela via biosintética que ele vai produzir um fenótipo de baixo teor igual a 2. Nós podemos aproveitar todos os 200 marcadores, então eu não teria aquela informação genômica que o 20 e os 60 são importantes, eu vou considerar que todos são importantes. Posso. Existe uma área da seleção genômica ampla que nos dá teoria para envolver todos os marcadores e predizer. Então nós teríamos uma fração aqui de incidência de efeitos fixos, ou de incidência de efeitos aleatórios, e tenho, né, uma série de técnicas de seleção genômica ampla que abordam um assunto, né, que tem que ter cuidado, porque muitas vezes o número de marcadores é muito maior do que a informação do número de indivíduos. Não é o caso do nosso exemplo, que nós temos 500 indivíduos e 200 marcadores, mas mesmo assim a gente poderia usar essas técnicas. Bom, se a gente usasse essas técnicas com a informação de todos os 200 marcadores, incluindo 20 ou 60, e o Y aqui é a informação fenotípica, a gente poderia fazer alguns estudos interessantes de desequilíbrio e teríamos então a possibilidade de predição. Para esse conjunto de dados, ele iria informar quais são os marcadores importantes. De novo, ele apontaria uma série, né, mas diria, aqui nesse caso, que o 20 e 60 são importantes. Vai apontar outros como importante? O 21, sim. Por quê? Porque está próximo ao 20, 61, está próximo ao 60, 59. E outros aqui que não tem nada a ver, que são, né, são efeitos não relevantes. Mas dá para observar aqui que
nós temos identificado os que são mais importantes. E aí, a eficiência da predição, colocamos aqui 2 arquivos de treinamento e validação, apontando que a técnica é eficiente. Aqui foi o modelo apenas aditivo, né? Não deu 100% de eficiência, porque outros efeitos da dominância e da epistasia foram negligenciados. E aqui os indivíduos, né, ao negligenciar, eu comprometi a análise. Que indivíduos que sabidamente era 2, ele tiveram valor de 1,5 até 3,5. Indivíduos que sabidamente era 4, tiveram valores de 4,5, 4,8 até 2,5. Então, às vezes, há aqui um certo erro. O indivíduo que era 2 pode manifestar 3. O indivíduo que era 4 também igual a 3. O mesmo aconteceu na validação. Nós temos esse problema com várias entradas e a saída que poderia ser resolvido por teoria de inteligência computacional. Certo? Nós temos que construir o nosso conhecimento pela inteligência computacional. A inteligência computacional é bastante utilizada hoje, tem mostrado promissora. É uma técnica que foi apresentada desde 1943. Em muitas áreas esse assunto já é consolidado, né? Nas áreas de engenharia, nas áreas de medicina, isso já é comprovado a eficiência. Ele passou por uma série de avanços para a gente ter hoje um procedimento bastante interessante que poderia ser também aplicado nesse conjunto de dados. Aquela mesma informação que eu apliquei nas abordagens de seleção genômica ampla, com 200 marcas e 500 indivíduos, eu poderia usar aqui uma rede. Por exemplo, uma rede que teria as 200 entradas e um vetor de saída, né, com valores 4 e 2, alto e baixo. Vamos testar aqui várias redes. Uma delas poderia ser essa, com, né, 2 camadas, cada camada com 3 neurônios, ou algo mais simples. Né? Então, existem aplicativos computacionais que permitiria eu fazer uma análise. E se eu fizesse, ele também seria capaz de apontar o marcador 20 e o marcador 60 como sendo os mais importantes. Ele seria capaz de me dar um modelo de predição que é bastante interessante, R2 de 100% e um R2 de 100% em validação e um R2 de 94% aqui em validação e 100% em treinamento. Mas poderia, né, ser melhor ajustado. Veja aqui que algum erro de aproximação, mas seria adequado. Né? E essa rede me daria uma predição. Né? Eu entraria com o marcador 20, 60, teríamos aqui os pesos sinápticos. Então veja que não é uma via biosintética, não é um padrão de banda, não é uma equação, né? Uma equação de predição, é uma topologia. Então estou disposto a dar uma resposta sob a forma de topologia. Então basta eu entrar com o meu genótipo e eu sei qual que é o fenótipo. Né? Aqui basta eu fazer a execução dessas operações, que teria então o meu fenótipo. Se eu perguntar qual que é a saída de rede para o indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, ele vai dizer que é igual a 2. Né? Semelhante de todas as técnicas que nós até então aplicamos, mas com paradigmas, com abordagem completamente diferente. Bom, então veja que esse problema eu resolvi apenas com análise de proporções, com a genética mendeliana, o modelo de via biosintética, eu resolvi com a genômica, eu resolvi com a genética quantitativa, eu resolvi com a seleção genômica ampla, eu resolvi com rede percepto multicamada, e eu poderia resolver também o problema com as técnicas de aprendizagem de máquina. Por exemplo, eu posso ter esse assunto e estabelecer uma árvore de decisão. Né? Veja que aqui o resultado da correlação deu altíssima, e a nossa árvore de decisão seria essa aqui. Ou seja, se eu codificar o marcador como sendo menos 1, 0 e 1, o gene A menos 1, 0 e 1, o gene B menos 1, 0 e 1 para B grande, B pequeno, B pequeno, B grande, B pequeno, B grande, B grande, também daria o mesmo resultado. Né? Então basta eu, né, codificar dessa forma que eu tenho uma árvore de decisão. É um resultado que não é uma topologia, mas que dá eficiência de 100%. Todo indivíduo que é menos do que meio, né, ou seja, menos do que meio, seriam os indivíduos a pequena, se for codificado com menos 1, 0 e 1. Né? Então, menor que menos meio só pode ser menos 1. Então, todos os indivíduos B pequeno,
E os indivíduos que são A pequeno também serão baixos. Então, sendo B pequeno, é baixo. Toda vez que for B pequeno é baixo. Toda vez que não dependente do B pequeno, mas for, né, B grande, mas tiver o A pequeno, também é baixo. Só vai ser alto se for A grande, B grande. Então, o que nós queremos concluir é que o assunto predição, classificação, reconhecimento de padrão são assuntos importantes, muito importantes na área de genética e melhoramento. Nós vamos ter diferentes técnicas, desde reconhecimento, classificação e predição, muitas técnicas serão apresentadas. Nós concluímos que o assunto de predição ele é importante para o melhorista, assim como ele é importante para muitas outras áreas. Que ele faz uso do conhecimento de predição, qualquer que seja a estratégia que ele usar. Seleção direta, ele faz uso, faz. Seleção indireta, faz uso, sim. Inseleção, faz uso, sim. Seleção assistida, sim. Seleção ampla, genômica ampla, sim. Então, ele faz uso de técnicas de predição. São várias técnicas, né? No mesmo assunto, pode-se ter diferentes técnicas com igual eficiência, diferentes visões com igual eficiência, ou podemos ter um conjunto de dados que nós temos diferentes técnicas com diferente eficiência, dada a particularidade daquele conjunto de dados. Então, conhecer esses procedimentos, ele se torna, então, indispensável, fundamental. Mas que você tem que ter conhecimento de que o assunto é amplo, então não vamos enfatizar alguns aspectos, mas sabendo que eles estão inseridos no contexto maior, não achando que aquela seja a solução única para qualquer que seja o problema que você tem. Não. Problemas diferentes terão diferentes visões, e se você souber aproveitar todas elas, você será certamente um profissional melhor qualificado. Bom, por hora é só. Muito obrigado.